Então, gente, tudo bem? Bom, hoje, né, é Halloween, então eu vim trazer essa vibe de Halloween pra vocês com o nosso livro do querido Stephen King chamado Salem, ou A Hora do Vampiro. Mas antes, eu peço que vocês curtam, comentem o que vocês acharam, quais suas opiniões sobre os próximos temas também, o que vocês acharam, o que vocês acham de bom, acham de ruim. Comentem também, eu agradeço muito, tá? E antes também, ó, não sei se vocês viram, atualmente lançou Duna, né, agora em outubro, e eu comprei o livro, ó, sei que vai demorar um pouco porque, né, muita coisa acontecendo, e o livro é bem grande, mas se vocês quiserem também eu trago o Duna pra vocês das próximas vezes, antes de acabar o ano, eu acho. Mas enfim, gente, ó, eu coloquei ele no cenário, também mudei algumas coisas, né? Então espero que vocês gostem também, e é isso. Aproveitem o vídeo. Então é o seguinte, gente, nessa vibe de Halloween eu trouxe pra vocês o livro Salem, ou A Hora do Vampiro, do Stephen King. Eu vou chamar de A Hora do Vampiro porque foi como eu conheci e como ele foi publicado originalmente no Brasil, né? Ele foi o segundo livro do Stephen King, e ele foi lançado nos anos 70, 80, não lembro agora, mais ou menos. Mas era nessa vibe ainda de você ter muitos monstros. Então, a hora do pesadelo, a hora do monstro, a hora do vampiro, a hora do não sei o que, a hora do caralho, não sei o que. Então, o livro chegou no Brasil como A Hora do Vampiro. E isso acaba afetando um pouco, porque você já sabe você já sabe o que vai tratar a história. Mas atualmente, né, não sei em algumas edições, o livro se chama Salem. Então, para quem não conhece, vai ler, então você vai achando que é uma coisa, mas na verdade é outra, né? Então eu vou trazer para vocês aí a história do livro, a minha experiência com isso, né? Então, se vocês gostaram também, se vocês concordam comigo, comentem aí para ver o que a gente conhece, né? O que a gente... Esqueci agora. Concordo, não concordo, né? Enfim, me esqueci aqui. Enfim, gente, A Hora do Vampiro, né, vai tratar sobre uma cidadezinha chamada Jerusalém Slot. Por isso o nome Salem Slot, porque os moradores da cidade, eles abreviaram o nome, né, para não ficar muito grande, então ao mesmo tempo fica Salem Slot, né? E nessa cidadezinha, ela é bem pequenininha, ela tem muitos moradores também, várias histórias, e o Stephen King vai tratar muito sobre isso. As histórias de vários personagens, tem crianças também. E nessa cidadezinha tem uma colina onde tem uma mansão, que é a mansão da Casa Marsden, e lá vive um vampiro, né, como o próprio nome já diz, vive um monstro lá, né? Então o Stephen King ele vai tratar esse livro da seguinte forma, tá? Ao mesmo tempo que ele conta a história do livro, do próprio vampiro, ele vai tratar a história de cada pessoa, tá? Porque como é uma cidadezinha pequena, o resumo do livro o vampiro ele quer, tipo, tomar a cidade inteira, né? E ele vai atacando cada um, né? Cada um um pouquinho aqui pra virar vampiro. Só que o jeito que é tratado nessa história é muito bom, porque, claro, os vampiros que a gente normalmente conhece, né? Aqueles de filmes de terror e tudo mais, que ele morde a pessoa, né? Ele infecta a pessoa, e as pessoas elas vão infectando outras pessoas. Então, tipo, a cidadezinha no final do livro acaba, tipo, explodindo, porque praticamente todo mundo vira vampiro. Mas o decorrer dessa história é muito interessante, porque é o seguinte, tá? Como são muitos moradores, o Stephen King vai tratar cada um de uma forma diferente. Então você vai saber dos segredos dessas pessoas, né? O que cada um faz, o que cada coisa acontece, fulano gosta de ciclano namora com essa, tá? Mas a história principal o nosso protagonista, né? Ele vai até essa cidadezinha pra escrever um livro, né? Ele morava nessa cidade há um tempo atrás, só que ele acabou sofrendo um trauma, porque na época ele foi até essa mansão Marsden, onde vive vampiro, só que ele teve uma experiência ruim com isso, né? Meninos que sofriam bullying falavam pra ele, você vai nessa casa, a gente te desafia aí nessa casa, e ele foi, só que ele acabou tendo um trauma. Então ele volta depois de um tempo para escrever um livro, para ver como é que tá. Ele acaba descobrindo muitas coisas durante essa escrita, durante essa experiência que ele tem nessa cidade, tá? O que eu acho sobre esse livro, gente? Ao mesmo tempo que ele é muito legal de você saber as histórias, a parte chata é isso. Porque você perde muito tempo desenvolvendo personagens e a história fica tipo meio de lado, sabe? Então às vezes é muito legal porque tem cenas onde pessoas viram vampiros e outras pessoas gostam dessas pessoas e acabam matando elas. Porque, poxa, eu não vou querer virar um vampiro, então eu vou ter que matar essa pessoa, matar esse vampiro pra poder me defender, entendeu? Então essa dinâmica é muito legal. Mas ao mesmo tempo que é legal, é muito chato, porque é uma leitura muito corrida. Eu escutei em audiobook, então eu não li o livro físico, eu tenho ele
em audiobook mesmo, gravado certinho. Só que é muito tempo, gente. A primeira parte ela tem, se eu não me engano, 4, 5 horas. E a segunda parte tem 8 horas. Então eu escutei tipo em 1.25, 1.50. No final já eu tava tipo, escutando 2.0 já, e que se foda, sabe? Não tava nem aí. Talvez isso acabe influenciando um pouco, né? Apesar de que eu consegui entender. Não foi muito bom, porque assim, a primeira parte eu escutei certinho, né? Só que é muito desenvolvimento de personagens, você esquece um pouco. Como você não tem o livro físico para ver, você tem que memorizar tudo que está acontecendo. Então, os acontecimentos mais importantes eu tentava saber, tipo, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, aconteceu isso ontem, aconteceu isso hoje, mas nada que atrapalhe a sua desenvoltura com o livro, né? Então é bem tranquilo também. Se vocês quiserem, vocês podem ver, tá no YouTube liberado, tá? É uma experiência muito boa. Mas além desse livro, ele vai tratar sobre o quê? Tá? Esse vampiro, ele quer dominar o mundo, né? Ou, no caso, essa cidadezinha. E no universo do Stephen King existem vários tipos de vampiro. Então esse é o tipo de vampiro 1, que é aquele que ele é um vampiro, só que ele consegue se esconder nas entrelinhas, sabe? Ele tem uma lojinha nessa cidade e o pessoal fica desconfiando, sabe? Tipo, pô, tá acontecendo alguma coisa assim, alguma coisa assado. E essa parte é muito legal também, porque quando as pessoas viram o vampiro, elas meio que não viram igual a gente tá acostumado, sabe? Algumas pessoas ficam doentes, algumas pessoas morrem, algumas pessoas ficam muito doentes, sabe? Então, tipo... e daí volta naquela parte de você receber um spoiler do próprio título do livro. Então, no começo, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que está acontecendo, como as pessoas estão morrendo. Putz, mas fulano pegou uma doença, fulano tá gripado, mas eu não tô, sabe? Tipo, poxa, eu sou marido, eu convivo com essa pessoa, mas eu não peguei essa gripe, mas o que tá acontecendo, sabe? Então é muito legal. Tem um menininho nesse livro que ele é o famoso, tipo, sabe tudo, sabe? Então ele é uma criança que ele sabe como tratar os vampiros, porque ele gosta desse universo de quadrinhos, ele vê nos filmes, então ele sabe como tratar, como derrotar o vampiro. E pelo que eu entendi, esse menininho morre, só que daí, como eles estão descobrindo ainda, putz, mas essa pessoa tá voltando à vida, será que ele é um vampiro? Será que ele não é? Eles desenterram esse menininho e você fica tipo, gente, como assim? É um sacrilégio, sabe? Mas essa parte é muito bom, porque é um terrorzão mesmo, sabe? É um terror bem gráfico, assim, né? O Stephen King, ele sabe escrever muito bem as cenas, então você fica, tipo, gente, em choque, assim, sabe? Um livro que eu gostei muito foi O Cemitério, né? Então tem uma adaptação também para filmes, né? Do livro. Então acho que, se não me engano, foi uma das obras que eu mais fiquei assustado. Porque não é um terror gráfico, mas, tipo, ao mesmo tempo que tem alguma coisinha, o terror em si é a cena que tá acontecendo, a história, sabe? Então você fica tipo, puta merda, o cara tá desenterrando a criança, sabe? E a criança meio morta, meio viva, você não sabe se ela tá bem, se ela tá mal, porque ela tá meio desmaiada. Por isso que eu comentei, você não sabe se as pessoas estão tipo, morrendo do quê, sabe? Ficando doentes do quê, tá? E um grande ponto de interrogação nesse livro é o final, né? Como muitos dos livros do Stephen King, o final ele não é tão empolgante assim, porque eles simplesmente se juntam, a galera lá da cidadezinha, e matam o vampiro, sabe? Tipo, é simplesmente isso, né? Coisa que eles poderiam estar, tipo, ó, há muito tempo, sabe? Muita gente poderia não morrer, sendo que eles simplesmente, tipo, fossem lá, sabe? Então, assim, gente, é meio uma coisa assim, sabe? Mas enfim, gente, tá? Mas essa é a minha visão, a minha opinião também sobre o livro. Claro que eu não tive o livro físico para ler, então essa foi uma experiência que eu quis trazer para vocês, para compartilhar também. Tá? Então, ao mesmo tempo que foi legal, eu adoro ler livros, né? Essa imaginação é muito boa. Para imaginar as coisas, ao mesmo tempo não foi, porque é um livro muito enrolado. Né? Como eu falei, ele tem pontos positivos, tem pontos negativos, tem essas críticas também que toda obra, gente, é impossível você não tirar um aprendizado, você não comparar com a vida real, as obras que vocês estão vendo, sabe? Então, uma parte boa também desse livro é a crítica que ele faz. Porque você imagina uma cidadezinha pequena, poxa, todo mundo se conhece, mas nas entrelinhas, tipo, todo mundo tem um segredo, sabe? E o Stephen King sabe muito bem trabalhar isso. Ao mesmo tempo que eu não gostei, porque é muito enrolado, eu quis chegar na história logo, é muito bom porque você vê o que tá acontecendo, sabe? A cidade, ela tá viva, sabe? Você sabe o que tá acontecendo, as pessoas estão ali, sabe? Então essa parte é muito legal, tá? Mas assim, gente,
Se vocês gostaram, comentem, compartilhem também. Escrevam o que vocês acharam, se vocês já viram essa parte também. Como eu falei, eu quis trazer essa experiência para vocês verem como funciona a escrita de um livro. E como eu falei, gente, eu esqueci de comentar, esse livro ele não tem uma história linear. Como eu falei, como são várias histórias de várias pessoas, vai contando um pouco aqui, um pouco aqui. Por isso que eu falei que o desenrolar da história é talvez interessante, apesar de eu não ter gostado muito, mas o final ele deixa um pouco a desejar. Porque eles simplesmente vão lá, se juntam a galera e matam o vampirão, sabe? Tipo, é isso. Isso me desagrada um pouco, mas a parte legal é o desenrolar da história, né? Então, como as pessoas estão virando, a parte de descoberta, né? Então, cada pessoa tem um passado diferente, o próprio protagonista também, ele tem os seus traumas, sabe? Então é muito legal essa interação das pessoas com as outras, né? Então é isso, gente, é muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam também, né? E é isso, tá no YouTube liberado também. Existe uma adaptação também, se não me engano, dos anos 80, 90, que vocês podem ter uma ideia de como funciona também, então essa parte é bem legal também. Então sempre procuram ir atrás das coisas, verem também, né? Então, como eu falei, sempre tentem tirar um pouco disso das obras que vocês assistem para a realidade, tentem comparar o que está acontecendo, né? As experiências que acontecem na cidade também, nos livros e nas obras também, né? Então fica a dica aí para vocês também. Espero que tenham gostado, gente. Amo vocês também, curtam, compartilhem, e é isso.